Bom dia, galera, tudo bem? Estou testando uma câmera nova aqui, que pega mais o cenário, fica mais bonitinho, para que a gente... Vocês estão vendo minhas anotações agora, tá tudo aqui na mesa, e aí fica melhor. Estou me adaptando ainda, mas vamos melhorar sempre, em nome de Jesus. Então, vamos começar o dia de hoje com uma oração sempre. Tudo que nós devemos fazer, a gente deve fazer debaixo de oração. Nós não devemos tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude. Isso não é exagero não, mas a gente não deve fazer nada sem orar antes, porque a oração, ela nos conecta com o Pai e ela nos faz nos desligarmos da nossa vontade para fazer a vontade dele. Então esse é um dos objetivos principais da oração. Pai, te agradecemos por mais esse domingo, Pai, esse dia ensolarado, esse dia bonito, Pai, que o Senhor preparou para nós, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Nós te agradecemos porque estamos vivos, Pai. Estamos aqui porque o Senhor assim nos desejou, Pai. E nós temos diversos motivos, Pai, para te agradecer. Diversos motivos, Pai. E mesmo nas situações de dificuldade, mesmo nas aflições, como nós vamos aprender aqui hoje, nós temos motivos a agradecer, Pai, porque sabemos que é o Senhor cuidando de nós, Pai, e não há nada que aconteça ao acaso. Nada acontece por acaso. Tudo acontece porque existe um Deus soberano, um Pai soberano, que ama a sua criação e faz de tudo para que ela se volte para Ele. E este é um dos objetivos dessa leitura que estamos fazendo, Pai, de conhecer mais e saber quais são os seus planos para nós e como devemos nos reconectar com o Senhor através do sacrifício que foi feito naquela cruz, Pai. Por isso te agradecemos e pedimos que o Espírito Santo esteja em cada lar que vai ver este vídeo, que o Espírito Santo esteja com cada pessoa que está lendo esta palavra, Pai, que está lendo a Bíblia, e que o entendimento, Pai, venha do Senhor, não venha de mentes humanas, que nós não venhamos a achar que já sabemos alguma coisa, mas que nós venhamos saber que é o Senhor que nos dá o entendimento, o Senhor que revela as profundidades que há neste livro maravilhoso, é o Senhor quem revela a sua vontade através da sua palavra. Por isso nós estamos aqui reunidos em Teu nome para falar do que é bom. E se tem transformado a minha vida, que venha transformar mais vidas, Pai. Que venhamos ser totalmente transformados pela leitura da Sua palavra e que venhamos, Pai, nos submeter completamente ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, galera, a gente encerrou domingo passado com Gênesis 40, que conta a história de José, né? Começa a contar a história de José. E aí a gente vai voltar para ela agora. José está na prisão, né? Ele tinha acabado de ouvir falar de um sonho e ele deu a interpretação desse sonho para as duas pessoas, mas declarando que não era ele que sabia, era Deus que sabia, né? Ó, quem entrou agora aqui, ó, a pastora Jussara. Ela nos acompanhou durante um período. Pastor, a gente está com um plano de leitura aqui na nossa comunidade e nós estamos lendo a Bíblia juntos. Então que a senhora seja bem-vinda e fica à vontade para encaminhar esse link para alguém. Está fixado no meu perfil e no perfil da nossa comunidade. Quiser encaminhar para alguém, tem um grupo de WhatsApp também, onde a gente manda as leituras diárias. Se a senhora quiser encaminhar para alguém, fica à vontade. Então, voltando aqui para o texto, né, ele interpretou um sonho. Sim, pastora, tem sido bênção. Tem sido bênção, assim como a senhora foi na nossa vida. E a gente está buscando ser bênção também na vida de outras pessoas. Voltando aqui para o texto, ele estava preso, interpretou 2 textos. E agora a gente vai dar prosseguimento aqui. Ele interpreta esses textos e agora esses sonhos. E agora a gente vai lá para o capítulo 41, né? Ele interpretou os sonhos e aconteceu o que ele falou. Um foi liberto e o outro continuou preso, foi morto. Só que esse que saiu, ó, a Neidinha entrou. Bom dia, Neidinha. Esse que saiu, José falou, ó, fala de mim por Faraó. Ele não falou nada, então ele ficou mais 2 anos preso, né?
E agora a gente vai lá pro versículo 16, né? Que aí José acaba saindo da prisão para interpretar o sonho do faraó, né? Se um sonho colocou José na prisão, um sonho tirou ele. Eu achei isso bastante curioso. E aí a gente tem uma demonstração de caráter de José lá no versículo 16 do capítulo 41, né? O faraó pergunta para José, fala: você vai interpretar o sonho? Eu ouvi falar que você sabe interpretar sonhos. Olha como que José demonstra, e olha o sinal do caráter dele. Ele falou: quem sou eu para interpretar um sonho? É Deus que dá a interpretação, né? E aí a gente vê que o quanto ele foi mudado dentro da prisão, né? O quanto ele foi mudado, né? Agora não tem mais um menino metido que sabia tudo. Agora tem um homem que é temente a Deus. Então, o processo que você passa na sua vida serve justamente para isso, para formar o seu caráter. Ô, turma, vocês me dão licença um segundinho, que eu vou acender a luz aqui, que eu esqueci. Eu estava só com a iluminação natural aqui, estava bonito, mas eu esqueci da luz. Então, o que a gente passa na nossa vida serve para formar o nosso caráter. E aí, dos versículos 17 ao 32, o que a gente tem aqui? A gente tem a interpretação completa do sonho, né? E aí José, ele dá a interpretação completa do sonho, mas ele informa ao faraó que era Deus falando com ele. Então olha só que interessante. E aí, como eu já tinha falado, né? Se foi um sonho que colocou José na prisão, um sonho tirou ele. E esses sonhos foi Deus que deu. Então, a gente tem a confirmação aqui que quem colocou José na prisão foi Deus, não foram os irmãos, por ter vendido ele como escravo. E não foi a injustiça que José sofreu da mulher do chefe dele que queria ficar com ele, ele não quis e fugiu, ele foi incriminado injustamente. Então não foi uma injustiça que colocou José na prisão, foi o próprio Deus, né? E aí lá no versículo 37 do capítulo 41, do 37 ao 46, olha só que interessante. Quando uma pessoa se submete a Deus e tem o seu caráter transformado, os outros vão ver. E nessa passagem que eu indiquei, o próprio faraó reconhece que o Espírito de Deus estava com José e que a sabedoria provinha de Deus. Olha só que interessante, o faraó reconheceu a sabedoria de José e o colocou numa posição elevada por causa disso. E aí, terminando aqui o capítulo 41, né? Dos versículos 47 ao 57, a gente tem a história se concretizando. O que foi revelado no sonho começou a acontecer, né? Então, a estratégia que Deus deu para José, porque ele foi colocado como segundo no reino do faraó, e o faraó deu carta branca para ele fazer o que ele quisesse de estratégia, e a estratégia que Deus deu para José deu certo. E o que foi relatado no sonho começou a acontecer. Então teve 7 anos de fartura e depois viriam 7 anos de seca, né? E José teve os seus 2 filhos aí registrados na Bíblia, né? E de uma esposa egípcia. E aí a gente vê aqui que interessante, até anotei aqui. Bom dia, Rita. Aí eu até anotei aqui que, olha só, na descendência de Israel, os 2 filhos de José foram colocados como chefes de família, né? E olha só, eles são de descendência egípcia. Então pelo menos eu pensava sempre na descendência de Israel como só descendência hebreia. Por quê? Por causa de José. Mas a esposa dele era egípcia. Então olha só, Deus colocou egípcios na herança de Israel. E eu achei isso muito interessante. E aí, agora a gente vai para o capítulo 42, né? E agora nós temos mais uma história de família, né? A gente já teve histórias de família dentro do livro de Gênesis, mas essa porém é um pouco mais bonita, porque a outra
que a gente teve era bem escabrosa, né? E os irmãos viajam até o Egito para se encontrar com José, mas ele estava tão transformado que os irmãos não o reconheceram, mas José reconheceu os seus irmãos, né? E no versículo 17, lá do capítulo 42, José declara que tem o temor de Deus. E como os irmãos não haviam reconhecido, José ainda não havia se revelado e traça uma estratégia para atrair toda a família. Bom dia, Leni, tudo bem? Então olha só, antes de José se revelar para os irmãos, ele fala que ele tem o temor de Deus. E aí quando ele percebeu que os irmãos não o reconheceram, ele traçou uma estratégia para trazer a família inteira, né? Agora a gente pula lá para o capítulo 43, né? E aí a gente tem o que aqui? Dos versículos 1 ao 23. A estratégia de José começa a dar certo, né? Porque os irmãos compraram o alimento que eles tinham vindo comprar no Egito, né? Olha quem está aí, minha esposa está acompanhando também. Beijo, esposa querida. E aí os irmãos de José tinham comprado o alimento, voltado para a terra deles, né? Depois eles precisaram voltar novamente para o Egito, né? E eles estavam temerosos de receber o juízo de Deus. Por quê? Porque a estratégia de José foi, ele vendeu os alimentos para os irmãos, né? E o que ele fez? Ele colocou o dinheiro de volta dentro da sacola. E eles não perceberam, eles só perceberam no caminho e não dava para voltar mais. E aí eles chegaram em casa e contou tudo para o pai deles. Aí o pai deles falou, volta, compra mais e devolve o dinheiro. Vamos fazer o correto. E aí, quando eles voltaram, eles começaram a temer o juízo de Deus. Por quê? Porque eles perceberam que isso aconteceu para que eles fossem punidos pelo que eles fizeram com José lá atrás, né? Só que eles não estavam enxergando a história toda ainda, né? E aí José recebe eles na sua casa, né? E o mordomo de José diz para eles não temerem. Olha só, quando você tem um caráter transformado e você é correto dentro da sua casa, até as pessoas que não professam a mesma fé que você, porque o mordomo de José era egípcio, mas olha só, o mordomo já é um homem temente a Deus. Por isso que é bom ler, galera, por isso que é bom entrar na história, se entregar para ser transformado por esse livro, para que a gente seja como o mordomo ali, porque ele foi transformado pela vida de José. Então que outras pessoas sejam transformadas por causa da nossa vida, né? E aí o mordomo falou para eles não temerem, porque foi Deus que os havia trazido até ali. Olha só que interessante. E a gente vê aqui que José ensinou até os seus empregados a temerem a Deus. E por isso que eu falei, essa história começa a ficar um pouco mais bonita, né? Agora dos versículos 24 a 34 do capítulo 43, José ele cuida muito bem dos irmãos dele, ao contrário do que os irmãos fizeram com ele, né? E eles são servidos à mesa de José. Então olha só, ele recebe os irmãos em casa e os trata como iguais, né? Os honrou. Olha só que interessante. E ele não retribuiu o que os irmãos fizeram com ele. Então o que acontece na nossa vida, que nos entristece, que nos machuca, que nos fere, né? A gente não deve retribuir da mesma forma. Não é fácil, porém aqui na Bíblia nós temos um exemplo de que é possível, né? Agora a gente vai lá para o capítulo 44, né? Os versículos 8 a 9, o que acontece? Eles vão voltar para casa novamente, né? E José faz a mesma coisa de novo. Ele coloca o dinheiro lá dentro do saco, né? E manda eles embora. E eles falam para José assim, ó, que eles voltaram, né? Por que queríamos roubar ouro ou prata da casa do seu senhor, né? Então os próprios irmãos de José aqui, eles já estavam não é se justificando, mas eles estão falando, por que a gente vai roubar? Então isso mostra o que pra gente? Que eles já estavam num processo de arrependimento, entendeu? Porque não é só porque você cometeu algo errado na sua vida que você precisa cometer a vida inteira. Você pode sim se arrepender, né? E isso vai começar a transformar a sua vida. Lá no capítulo 45, né?
E nos versículos 5 a 8 tem uma mensagem que me chamou muita atenção aqui. Bom dia, Patrícia, tudo bem? O que a gente entende aqui? Capítulo 45, versículos 5 a 8. A reconciliação familiar começa a acontecer. Só que como que a gente percebe isso? Só quando a gente é formado que a gente consegue entender o que Deus fez. Entendeu? Então, depois do nosso processo de formação, nós vamos começar a entender o que Deus está fazendo. E só depois disso a família de José começou a se reconciliar. Então, uma pessoa precisou ser escolhida para passar por esse processo todo, para alcançar toda uma família e toda uma geração. Né? A gente sabe que para José não foi fácil. Então, para nós não está sendo fácil, nem precisa ser fácil. Mas olha só, uma pessoa vai ser escolhida por Deus para passar por situações de sofrimento, para ser formado, para que a sua família seja alcançada, para que uma geração inteira seja alcançada. Então, olha só a importância de ser transformado por Deus, e essa transformação vai envolver sofrimento. Eu não posso falar que vai ser só alegria, porque não vai ser. Então, no capítulo 45 a gente tem o início da história de reconciliação da família, né? Lá no 46, no versículo 4, Deus reafirma para Jacó a sua aliança e fala: não temas, porque eu vou te acompanhar até o Egito. Então, Deus fez uma promessa para Abraão e se manteve fiel a essa promessa. Depois ele reafirmou essa aliança com Isaac e permaneceu fiel. E aí ele fez a mesma aliança com Jacó e permaneceu fiel. Assim como ele fez uma aliança conosco, essa é a nova aliança, e ele permanece fiel a ela até hoje. Ele permanece fiel. Agora a gente vai lá para o capítulo 47. É uma história linda de se ler, a reconciliação da família. Leiam, que é muito bom, né? E aí, aqui a gente começa a ver os frutos da estratégia que Deus deu para José. Lá no capítulo 47, no versículo 14 em especial, olha só o que José disse. Ele disse que acumulou todo o dinheiro que havia no Egito. A estratégia que Deus deu para José foi: construa armazéns, armazene a colheita dos 7 anos de fartura, para que você tenha para vender para as pessoas, para que elas não morram nos 7 anos de seca. E aí o que isso gerou? As pessoas não, a seca foi tão severa que ninguém produzia mais nada. E aí José começou a vender o estoque, e aí ele conseguiu acumular todo o dinheiro do Egito para o faraó. Olha só, até os ímpios vão enriquecer quando você está debaixo de uma estratégia que Deus te deu. Tenha isso em mente, né? E aí no 14 ele acumulou todo o dinheiro. Lá no 47, 18 ele fala que acumulou todo o rebanho. E no 47, 20 ele adquiriu todos os terrenos. Olha só o que aconteceu. As pessoas compraram até o dinheiro acabar. Depois elas deram o rebanho em troca. Depois elas deram a terra em troca. Então, José tornou o faraó daquela época a pessoa mais poderosa do mundo e mais rica, porque ele estava com dinheiro, com os rebanhos e com a terra. Então olha só a estratégia de uma pessoa. Bom dia, Ju, tudo bem? A gente está aqui em Gênesis 47 agora, falando um pouquinho da história de José e da estratégia que Deus deu para ele. Então, olha só o que aconteceu. Uma estratégia que a gente acha que começou com uma tragédia, olha onde terminou. Então, se aconteceu algum evento traumático na sua vida, não fique esperando que você vai se tornar a pessoa mais rica do mundo ou a mais poderosa por causa disso. Mas saiba que através disso, Deus vai te formar, e Ele tem não só grandes coisas para entregar na sua mão, mas pessoas a serem alcançadas. Porque todo mundo que via essa pessoa lá no Egito, todo mundo que olhava para José sabia que Deus estava com ele. E olha só o que aconteceu, né? Aí no capítulo 48, Jacó abençoou seus filhos, porque ele já está bem velhinho, né? Ele chama os filhos para abençoar. E aqui os egípcios
que são a descendência de José com a sua esposa egípcia, passam a fazer parte do povo de Israel, né? No capítulo 49 ele dá a bênção e morre no Egito e pede para que José leve os ossos dele para casa, né? E aí a história de José aqui e da família dele está quase chegando no fim, né? Depois que o pai morre, o que acontece? Os irmãos ficam com medo de vingança. Eles acham que José pode querer se vingar deles. Lá no versículo 16, eles tentam inventar uma mentira. Olha só que coisa. Em nome de Deus, para tentar escapar de José, né? Pois pensam que com a morte do pai, o irmão iria se vingar. Porém, eles ainda não entendiam o que é ter a vida transformada por Deus. Porque José não queria vingança. Ele entendeu o que Deus fez. E ele sabia do papel dele. E aqui nós encerramos o livro de Gênesis. Para você que conseguiu concluir a leitura conosco essa semana, eu tenho certeza que foi bem. Isso é uma história maravilhosa, né? Por isso que eu recomendo que a leitura da Bíblia comece por Gênesis, sim. Porque é o começo da história que está registrado dessa forma. Mas você pode começar a ler do Novo Testamento também, de algum evangelho. Eu já comecei a ler uma vez, lendo primeiro Lucas, depois João, entendeu? Mas o que importa é que você leia, porque essa leitura vai te transformar, né? E aqui prossegue a história dos filhos de Israel, agora no Egito, porém José tinha morrido, né? E aí aquele faraó também morreu, todos que conheciam José e a sua família já tinham morrido, né? E aí o que acontece? Eles são tão prósperos que eles começam a crescer tanto, os egípcios ficam com medo de ser conquistados, né? E eles tentam impedir que os filhos de Deus cresçam ainda mais. E uma vez eu estava vendo um vídeo na internet, por que os egípcios temeram ser conquistados por outro povo, né? Eu não vou lembrar agora em detalhes, mas nesse vídeo que eu vi falava que essa linhagem de reis que assumiu depois da morte do faraó, que conhecia José, ela não era 100% pura. Então por isso que eles tinham medo de ser conquistado por outros povos, né? E aí aqui tem uma história registrada aqui que é muito interessante. Lá nos versículos 15 a 21 do primeiro capítulo de Êxodo, né, o rei do Egito chamou duas parteiras, né? E ele dá até os nomes delas, que é Sefra, deixa eu ver aqui, Sefra e Fua. Na sua Bíblia pode estar um outro nome, porque essa minha Bíblia é uma tradução diferente, né? Mas o que importa é que Deus mostrou o nome delas ali, né? E o rei pediu que elas matassem os meninos, mas elas eram tementes a Deus e elas desobedeceram o rei, né? Então não é só porque você recebe uma ordem de um superior seu que você vai cumprir cegamente. Primeiramente você tem que ver o que Deus está te mandando, porque aqui elas desobedeceram o rei. E com isso também não estou falando para você sair desobedecendo todo mundo, seu chefe, o seu líder, né, o seu discipulador, né, a sua liderança da sua igreja, o obreiro, pastor, não saia, ou pastora, não saia desobedecendo todo mundo livremente. Mas você tem que ter discernimento de saber se é Deus mandando ou não. Porque uma pessoa que não é temente a Deus, ela pode te mandar fazer uma coisa que está em desacordo com o caráter que Deus quer que você tenha. Né? Agora vamos lá para o capítulo 2. Que aqui nós temos o relato do nascimento de Moisés. É um personagem bíblico, é o personagem bíblico que eu mais gosto. Eu já aprendi muito estudando sobre Moisés e eu recomendo você também. Na sua leitura, se você tiver um personagem que você gostou, depois coloca aí nos comentários, né, ou manda lá no grupo do WhatsApp o personagem que você gostou, que você gostaria de estudar mais. E aí eu te indico, vai estudar mais sobre esse personagem, porque eu já estudei muito sobre Moisés. Inclusive eu tenho um livro aqui que fala só sobre ele, ó. Eu comprei esse livro aqui só para conhecer mais de Moisés, e eu achei muito interessante. Então se você tem um personagem que você gostou, vai atrás, porque com certeza tem alguma literatura escrita sobre ele. E aí nós temos aqui o relato do nascimento de Moisés, né?
E olha só o que acontece na vida de uma pessoa que é escolhida por Deus, né? Olha só. Ele foi cuidado desde o nascimento. E isso é com todos nós, né? Não é só de uma pessoa escolhida. Mas aqui é relatado que ele foi cuidado desde o nascimento, né? E aí eu vou deixar um quê de curiosidade aqui para que você vá lá ler. Se você não leu ainda, vá lá e leia, para você ver o começo da história de Moisés. É um capítulo só que resume praticamente a vida dele. Mas vocês viram aqui um livro de quase 400 páginas contando a história de uma pessoa só. Então, você vê, é um capítulo bíblico que gerou um livro. Então, leiam, sejam encantados pela leitura, né? E busquem se aprofundar mais. Agora a gente vai lá para o versículo 23, né, que aqui é uma das passagens mais famosas da Bíblia, quando Deus conversa com Moisés na sarça ardente, né? E aí, por que isso daí desperta curiosidade em nós, né? Então é isso, vai ler, se não leu ainda, coloca sua leitura em dia, estamos num domingão bonito, senta um pouquinho no sofá, relaxa e lê lá. Agora a gente vai pular lá para o capítulo 3, né? E aí, olha só, aqui na minha opinião, tá? É o encontro mais emblemático da Bíblia, que é quando Moisés se encontra com Deus ou quando Deus se encontra com Moisés. E o jeito que Deus se revela a nós sempre vai chamar a sua atenção. Então Moisés viu aquele matinho pegando fogo e ele percebeu que o mato não queimava. E aí aquilo chamou a atenção dele, né? E aí ele se aproxima para ver. E do mesmo jeito que Deus sempre vai chamar a nossa atenção quando Ele se revela, isso serve para nos mostrar também que a gente não deve se aproximar de qualquer jeito. E se isso não causa temor em você, para a gente não se aproximar de Deus de qualquer jeito, eu não sei o que pode causar, porque em mim causa. Essa leitura desse ano tem gerado muito temor em mim, e era um temor que eu não sentia há muito tempo. Eu senti que eu tinha esfriado um pouco em relação a isso. Nós temos que estar sempre com esse temor avivado nas nossas vidas. E se aproximar de Deus não te causa temor, eu não sei mais o que pode causar, né? E aí, Moisés se aproxima, lá no versículo 5 do capítulo 3, né? Ele fala, ó, tira as sandálias porque o terreno aqui é santo, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, ele fala, ó, tira a sandália. Por que Deus falou isso? Né? E uma curiosidade que me saltou aos olhos aqui é que onde Deus está não há morte. E a sandália de Moisés era feita de couro de animal. Então ele fala, ó, tira isso daqui de perto de mim, porque perto de mim não há morte. Olha só que interessante. Porque isso nos aponta para onde? Para a eternidade. Estando com Deus, Deus vai habitar conosco. E junto dele não há morte, né? Lá no versículo 7 do capítulo 3, Deus é quem sempre apresenta o problema a nós e não ao contrário, né? Porque Deus chega para Moisés e fala, ó, o meu povo está sofrendo. Então às vezes a gente acha que nós que levamos o problema para Deus para ele resolver, mas não, é Deus que coloca o problema diante de nós e fala, ó, você vai resolver, mas eu estou contigo, entendeu? Que é o que ele diz lá no versículo 12 do capítulo 3, ele diz que vai estar conosco sempre. Agora a gente parte lá para o capítulo 4, né? Que aí Deus se revela a Moisés, explica o que ele tem que fazer, e aí Moisés questiona Deus, e a gente não está errado se questionarmos, mas você tem que saber como que você está se posicionando diante de Deus. Como eu falei anteriormente, quando a gente se aproxima dele não é de qualquer jeito, né? Mas aí a pergunta de Moisés é, e se não acreditarem em mim? Então Deus dá o quê? Dá uma instrução para ele, falou, ó, se eles não acreditarem em você, faz isso. Então ele dá 3 passos para Moisés fazer, né? Para que se o povo não acredita nele, porque Deus sabia que ia ter gente que não ia acreditar, mas que ia ter gente que acreditaria, né? Agora lá no versículo do 10 ao 17 do capítulo 4, no prosseguimento da história, quando Deus conversa com Moisés e Moisés com Deus, olha só que interessante. Moisés, ele não fala que tem medo, nem que é pesado de língua, né? Na minha tradução traz incircunciso de língua. Então Moisés não teve medo de conversar com Deus.
Mas quando Deus fala que ele vai ter que conversar com Faraó e com os anciãos do Egito não, os anciãos de Israel, ele diz que tem medo e que não sabe falar. Por que será, né? E aí, Deus, o que acontece? Ele se irrita com essa recusa. Ele fala: comigo você não teve medo, por que você vai ter medo? Aqui as minhas palavras, tá? Por que você vai ter medo de falar com o Faraó e com os anciãos, se é eu que estou te mandando, se é eu que vou estar contigo, né? E aí, Moisés, relutantemente, ele concorda, mas por que será que ele teve medo de falar com o rei e com Deus ele não teve medo? Né? E aí Deus manda Moisés sair, ele sai, e aí no meio do caminho nós temos aqui o primeiro sinal, lá nos versículos 18 a 26, que Moisés não cumpriu a sua parte da aliança com Deus. Porque Deus fez uma aliança com Abraão e deu passos do que Abraão deveria fazer e um sinal dessa aliança. E a parte que Moisés não cumpriu aqui foi justamente esse. Ele não marcou seu filho com um sinal da aliança. E aí o que acontece? É uma passagem emblemática também. Inclusive há muitos estudos de teólogos sobre o que seria a causa disso, né? Por que Deus queria matar Moisés? Mas aí leia, e se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários ou manda lá no grupo do WhatsApp, que a gente busca responder da melhor forma possível. Mas aqui a gente tem um sinal de que Moisés não tinha circuncidado o filho dele. E aí Moisés fica incapacitado, e quem circunda, circuncida, palavra difícil, o filho não foi Moisés, foi a mãe. Olha só, porque quem circuncidava o filho naquela época era o pai. Depois que passou a ter o templo, esse ritual passou a ser feito no templo, mas quem fazia geralmente era o patriarca da família. E aí nesse caso não, né? E aí, prosseguindo aqui na história, nos versículos 27 a 31 do capítulo 4 ainda, Deus reúne Moisés e Arão. E a gente não para pensar muito nessa parte da história, mas os irmãos ficaram separados 40 anos. Olha só que coisa, né? E aí a gente pula para o capítulo 5. Logo no comecinho do capítulo 5, Moisés e Arão, eles vão falar diretamente com o Faraó. E o que acontece? O povo que já era oprimido passa a ser mais oprimido. E a gente vai ver esse trecho lá nos versículos 6 a 22 do capítulo 5, né? O povo começa a ser mais oprimido. E o que acontece? O povo questiona Moisés, fala: você voltou aqui e agora a gente já era oprimido, a gente está sendo mais oprimido. O que Moisés faz? Ele leva a pergunta para Deus. Fala: Deus, teu povo está me perguntando aqui por que eles estão sendo mais oprimidos. No capítulo 6, Deus responde, né? Deus fala para Moisés que apareceu a Abraão, Isaque e Jacó, mas não tinha revelado o seu nome a eles. Olha só que interessante. Então Deus pegou essa situação toda de opressão para quê? Para revelar o seu nome ao povo. E é isso que Deus quer de nós hoje. Que nós revelemos o nome de Deus onde quer que nós estejamos. Esse é um dos objetivos que Ele coloca nas nossas mãos, né? E sempre que Deus revela um nome dele na Bíblia, Ele revela também o significado. Então a gente tem que pensar nisso. Que Deus que a gente está mostrando para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, entendeu? A gente conhece esse Deus, a gente conhece esse nome, a gente sabe o significado desse nome, a gente está vivendo isso, né? Que aí Deus se revela como? Ele não tinha se revelado a Abraão como Yahvé. Então aqui ele se revela como Yahvé, né? E lá nos versículos 9 ao 13, o que Moisés faz? Ele conta tudo ao povo, porém o povo, deprimido por causa da opressão, não deu ouvidos. Aí Moisés diz a Deus: se nem o povo de Israel me ouviu, como o Faraó irá me ouvir? Porém Deus não pediu a Moisés e Arão que fossem aos filhos de Israel e ao Faraó, mas ele ordenou. Então Deus muitas vezes dá uma ordem para nós e nós tratamos como se fosse um pedido. Então, se Deus te pediu para fazer algo, tenha na sua mente que Ele não pediu, Ele ordenou, né? E Deus não estava preocupado se as pessoas iriam ouvir ou não. O que Ele sabia é que as pessoas tinham que ouvir a mensagem
e com certeza seriam libertas por causa disso. Quem escolhesse não ser liberto é uma escolha, porque Deus nos deu esse livre-arbítrio. Então o que Deus estava preocupado naquela hora é que as pessoas ouvissem a mensagem. Isso nós trazemos como lição para nós hoje. Nós temos que comunicar a mensagem, não temos que nos preocupar com quem vai ouvir ou quem não vai ouvir. Temos que nos preocupar, assim como tem sido revelado na nossa comunidade, que o nosso porquê é esse: levar o Evangelho de forma clara e que as pessoas possam entender de maneira prática. Esse é o nosso papel, não é pensar naqueles que vão ouvir ou não vão ouvir. E aí, lá nos versículos 14 a 30 do capítulo 6 ainda, o que Deus mostra para nós? Quando estamos em dúvida para fazer o que Deus nos ordenou, Ele nos lembra da nossa origem. Por isso as genealogias são importantes, porque aqui Deus começa a falar das gerações anteriores de Moisés, né? Por que Deus fala isso? Para te lembrar da sua origem, porque se você for voltando na sua descendência, vai chegar lá em quem? Em Adão. E Adão é filho de quem? Filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Por isso que é importante ler genealogia, né? E Moisés declara 2 vezes nesse trecho aqui que ele é incircunciso de lábios. Por quê? Porque, olha só, isso serviu bastante para mim e eu tenho buscado ser transformado nisso também. Porque ele sabia que na sua fala não tinha nenhum sinal de Deus. O Moisés natural não tinha na fala dele um sinal da aliança de Deus. Por isso que ele é incircunciso de lábios. Quando os homens eram circuncidados, eles carregavam um sinal no corpo. Então, o que falamos precisa carregar um sinal de quem Deus é. Então, guarde isso no seu coração e que isso transforme a sua vida, porque eu quero a minha vida transformada cada vez mais. Agora a gente vai lá para o capítulo 7, versículos 1 ao 7. Deus diz para Moisés que ele seria Deus para Faraó e que Arão seria o seu profeta. Olha só. Então, Moisés ia fazer o papel de quem para Faraó? Papel de Deus. E o Arão ia ser o profeta dele. E aqui a gente lê uma passagem que nos chama muita atenção. Fala que Deus endurece o coração do Faraó. Estudando um pouquinho mais sobre isso, um dos significados desse termo endurece é pesar. Então Deus pesou o coração do Faraó. Ele sondou, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então Deus sondou o coração de Faraó para ver se havia espaço para arrependimento, para que Faraó se sujeitasse a Deus. Olha só. Mas aqui nós vemos vários relatos, e essa palavra é repetida várias vezes, que o coração de Faraó endureceu. O coração de Faraó endureceu. O quê? O coração de Faraó foi pesado e não foi achado espaço para arrependimento. Então Deus, o que ele fez? Ele sondou o coração do Faraó, né? E aqui no capítulo 7, no versículo 8, começam as pragas, né? E aí, o que faz? O Faraó pede um sinal e Moisés faz um sinal. E aí começam as pragas. E a primeira praga eu não vou dar detalhes, mas vocês vão ler. Se não leram ainda, coloquem a leitura em dia. E aí, a primeira praga, água em sangue, né? Lá no versículo 14, tem mais uma vez, e diz assim, o coração de Faraó está pesado. Ou seja, ele não se dobrou. Na primeira praga, ele não se dobrou. Segunda praga, as rãs. Após 7 dias, fala aqui, né, começaram a brotar rãs dos rios. Será que os rios ficaram como sangue durante 1 semana? Porque está falando se após 7 dias. Então fica aí uma curiosidade, né? Só que na primeira praga, Faraó não se dobrou. O coração continuava pesado. Mas na segunda ele tremeu. O que ele faz? Ele pede que Moisés ore para Deus para livrá-lo das rãs. E aí na terceira praga, a minha tradução aqui está descrito como mosquitos, na sua pode estar piolhos, tá? E aqui eu vou fazer uma observação. A primeira e a segunda praga, os magos do Egito conseguiram reproduzir.
é um texto emblemático, mas está registrado aqui, né? E aí eles reproduziram o que Arão conseguia fazer com a vara e o que Moisés conseguia fazer com a vara. Mas a partir da terceira eles não conseguiram mais reproduzir. Então, terceira praga, piolhos. A quarta praga, moscas. E até a terceira praga, mais uma curiosidade aqui. Os filhos de Israel eram atingidos também pelas pragas. Mas a partir da quarta não. Eles não eram mais atingidos, né? E aí o que acontece? Faraó percebe a insistência de Deus e a soberania, porque ele não conseguia se livrar disso. Só que o que ele faz? Para não se sair por baixo, ele começa a impor regras para que o povo saia. Porque a intenção de Deus era libertar o povo. Só que Faraó não queria deixar. Ele começa a impor regras e a gente não impõe regras para Deus, desculpa. Nós não impomos regras para Deus. Ou a gente faz o que Ele está mandando do jeito que Ele está mandando, ou não tem conversa. E aí, Faraó pede oração de novo, né? E na quarta e quinta praga, isso aqui é um fato curiosíssimo, eu nunca tinha lido dessa forma, eu fui ler agora. Na quarta e na quinta praga, não é nem Arão que faz e nem Moisés que faz, é o próprio Deus, olha só. Então, leiam lá. E mais uma vez, curiosidades, coloquem no vídeo ou coloquem no grupo do WhatsApp que a gente vai buscar responder. Quinta praga, peste nos animais. Então Deus começou a assolar tudo, não porque Deus é mau, mas porque ele estava pesando o coração do faraó. E aí ele começa a atingir todas as áreas. Bom dia, Leonice, tudo bem? Sexta praga, úlceras e tumores. Sétima praga, chuva de pedras. Então ele feriu a água, ele feriu a terra, ele feriu os animais, feriu as pessoas, entendeu? Agora ele vai ferir as plantações, chuva de pedras. E aqui, na sétima praga, tem um primeiro alerta de Deus diretamente ao faraó. Ele fala que se não fosse Deus ele já tinha sido destruído. Olha só, então Deus deu um alerta pessoal para o faraó, que Deus tinha poupado a vida dele, né? E até os servos ficam com medo. E quando isso acontece, a gente tem o primeiro registro de que Faraó reconhece pela primeira vez que pecou. Mas mesmo reconhecendo o pecado, ele não se dobrou. Então não tinha espaço para arrependimento. Então muitas vezes na nossa vida a gente reconhece o pecado, mas a gente não se arrepende. Então temos que nos arrepender sim. Oitava praga, gafanhotos. E aqui até os servos de Faraó começam a implorar para ele para que ele deixasse o povo de Israel ir. Então olha só como está se estreitando a situação. Nona praga, trevas. E essa foi a primeira vez que Moisés não foi até o Faraó para anunciar uma praga, né? Ele não foi conversar com o Faraó antes. E o Faraó disse para Moisés depois da nona praga, que era o quê? Trevas. O reino inteiro ficou em escuridão 3 dias, menos a terra onde o povo de Israel estava, né? E fala que a escuridão era tanta que as pessoas ficaram sem se mexer, olha só. E depois dessa o faraó fala para Moisés, falou, não aparece mais aqui, senão eu vou te matar. Eles não se encontraram mais, né? Mais para frente a gente vai ver por quê. E a 10ª praga é a morte dos primogênitos, das pessoas e dos animais, né? E o que a gente aprende aqui? A gente leu agora até o capítulo 11. No versículo 12, nós temos um memorial que Deus deixa para nós, que é o ritual da Páscoa, né? Que é um memorial de libertação, ou então festa dos pães ázimos, ou dos pães sem fermento, dependendo da sua tradução, né? E o que isso mostra para nós, né? Que quando as situações da nossa vida chegam a um ponto insustentável e não sabemos mais o que fazer, porque o povo de Israel não sabia mais o que fazer para sair daquela situação de opressão, né? Quando a situação chega nesse ponto, Deus tem uma saída preparada. Isso não é teologia da prosperidade, não, ou uma teologia que Deus só faz coisa boa, apesar de Ele fazer sim. Mas isso mostra que Deus tem uma saída preparada para você. E Ele quer o quê? Que você lembre do que Ele fez, né? E agora a gente vai analisar as pragas e colocar em comparação com a nossa vida hoje,
né? Se somos libertos pelo sacrifício da Páscoa, que Deus ordenou lá no Êxodo, só que no nosso caso, quem é o sacrifício para nós? Quem foi o nosso sacrifício de Páscoa? Jesus, o Cordeiro perfeito. É Ele que morreu e o sangue dele está no umbral da nossa porta hoje. O sangue dele nos envolveu, né? Que era o ritual da Páscoa lá no Êxodo. A família se reunia, sacrificava um animal e passava o sangue no batente da porta. Então, para nós isso já aconteceu, nós não precisamos mais fazer isso. Só que Deus deixou isso para que nós nos lembrássemos, né? Então é o sangue de Jesus que está no batente da nossa porta hoje. E as pragas são o que na nossa vida? Os nossos pecados, que a gente tem que continuar nos arrependendo, porque se a gente não se arrepender, o que acontece? A gente continua vivendo as consequências dele, né? Então, o povo do Egito foi devastado pela consequência das pragas, porque não houve arrependimento. Então, se na nossa vida hoje a gente não se arrepender, nós iremos continuar sofrendo as consequências desses pecados. E não é o que Deus quer. Deus quer nos libertar, porque aquele sacrifício já pagou tudo. Nós não temos que pagar mais nada. Só que nós vamos viver as consequências, os benefícios, ou nós vamos colher os frutos desse sacrifício quando nós nos arrependemos, né? Nossos corações vão sempre ser pesados por Deus para ver se ainda há alguma dureza ou endurecimento em nós. E o que significa se vencermos as 10 pragas na nossa vida? Sempre que nós nos achegamos a Cristo e nós reconhecemos que somos pecadores, isso gera em nós, fica aberto no nosso coração um espaço. Então, se nós nos arrependermos, esse espaço vai ser preenchido com Deus. Agora, se a gente não se arrepender, o nosso coração vai endurecer. E aí a gente vai ser pesado por Deus todo dia. E isso acontece, é uma rotina na nossa vida. Porque nós ainda não estamos livres do pecado completamente. Mas um dia nós estaremos. Então, se toda vez que você reconhecer um pecado, se você não se arrepender, você não vai ser transformado. Isso não é praga que eu estou jogando sobre a sua vida, nem uma sentença ruim. Mas se gerarmos arrependimento em nós, esse fruto que vai ser gerado do arrependimento abre um espaço no nosso coração para a gente preencher Deus com Ele. E a gente vai querer preencher esse espaço no nosso coração com Deus. Agora, se nós não nos arrependermos, esse espaço vai endurecer e o nosso coração vai ser pesado todo dia. Mas se a gente conseguir se arrepender todo dia, o que isso vai gerar em nós? Santificação. Estaremos abertos para santificar nossas vidas, né? E é o que a gente tem tanto buscado, foi o que tem sido falado, né, na nossa comunidade. O que a gente tem aprendido temos que buscar uma vida de santificação. Então, qual que é a porta para isso? Qual que é a chave? É o arrependimento. Isso vai nos fazer superar, né, os pecados das nossas vidas. Por quê? Porque a gente sozinho não consegue nada, mas alguém já pagou o preço. Então, com Ele, Cristo, quando a gente se arrepende e se abre para ser transformado pela palavra, nós entraremos nesse processo de santificação, porque a gente não vai mais querer cometer os erros do passado, né? A gente não vai querer mais viver nesse pecado. Então, quando a gente se arrepende diariamente e se sujeita a Deus, a gente inicia esse processo de santificação, né? E aqui no capítulo 12, lá no versículo 4, nós temos mais exemplos de reuniões familiares, né? Porque Deus nos deu uma direção de como fazer uma reunião na nossa casa, né? Lá no versículo 9, eu achei muito interessante. Deus falou especificamente para a gente fazer um churrasco, que eu até vou ler para vocês aqui, ó. Versículo 9, capítulo 12 de Êxodo. Não deverão comer a carne crua nem cozida na água, mas só assada ao fogo. Olha só, então Deus falou o quê? Se reúnam e façam um churrasco, mas com qual objetivo? Em memória do livramento que Ele fez. Então, nossas reuniões familiares, e aqui foi só uma brincadeira com churrasco, tá? Mas nossas reuniões familiares, quando nós nos reunimos nas nossas casas, o objetivo tem que ser esse.
e a gente não tem que fazer uma reunião com outro objetivo. O objetivo é lembrar do que Deus fez. Esse tem que ser o ponto de partida da nossa reunião familiar. Esse foi um aviso claro que Deus me deu quando eu estava lendo isso daqui. Sempre que isso não é para você fazer um culto na sua casa com um ritual litúrgico perfeito, com ordem de número de louvores, de tema de louvor, de pregação expositiva de 1 hora, de 40 minutos de oração. Não. Mas quando se reunirem, o que Jesus fala lá na frente, na ceia? Quando se reunirem, façam em memória de mim. Porque Deus deixou essa instrução no Êxodo para lembrar o povo do quê? De quem tinha libertado eles era Deus. E Jesus, no Novo Testamento, ele fala para nós nos reunirmos e cearmos em memória dele. Por quê? Porque é ele que nos livrou. Então é esse. O objetivo da nossa reunião familiar é lembrarmos do livramento que Deus nos deu. É isso. Lá no capítulo 12, versículo 10, Deus ainda fala, vocês vão ter que comer churrasco e é para comer tudo. Está escrito lá, ó, versículo 10. Não deixarão resto para o dia seguinte. Aqui é só uma brincadeira, tá? E Deus fala também, você vai comer tudo. O que isso significa? Você não vai só comer a parte que você gosta. Então, se você vai num culto, você não vai só degustar o que você gosta. Se você está numa reunião familiar, você quer reunir as pessoas na sua casa, você não vai chamar só a sua panela, entendeu? Só quem você gosta. Você pode chamar outras pessoas da sua família também, né? Então, o que isso nos mostra? Que a gente tem que desfrutar de tudo que o corpo permite. Aqui é uma analogia com comida, mas a gente pode trazer isso para a nossa vida hoje. Então, se relacione com outras pessoas do corpo de Cristo, né? Faça coisas que você não está acostumado. Eu estou aqui fazendo esse vídeo hoje porque uma pessoa pegou no meu pé lá atrás, que eu não gostava de assistir vídeo no YouTube, eu não suportava, só que eu sabia que tinha conteúdo bom ali. O que eu fiz? Eu passei a me esforçar para fazer uma coisa que eu não gostava, que eu não tinha o hábito. E isso acontece também com as pessoas que estão lendo o quê? A Bíblia. Tem pessoas que não têm esse hábito. Falam, mas eu não gosto de ler. Então se esforce para fazer algo que você não tem o costume. Esse é o aviso que Deus deu para nós aqui. Ó quem chegou no finalzinho, Bruno, meu cunhado favorito. Ó. Então Deus nos deixou esse alerta aqui. Faça coisas que você não está acostumado. Para quê? Para que você seja transformado. Então se relacione com pessoas que você não tem tanta afinidade no corpo de Cristo. Quando vocês estiverem juntos, se você não tem o hábito por achar que não tem o dom de fazer uma coisa, busque aprender, porque assim você vai ser transformado. Então, o capítulo 12, no geral, ele te dá uma instrução de como você fazer uma reunião na sua casa. E no finalzinho do capítulo 12, o povo vai ser liberto, o faraó não aguenta mais a opressão também, né? E aí o que acontece? Ele ainda pede para ser abençoado no final. Então olha só que situação. Ele foi duro com o povo dele e duro com o povo de Israel. Ele não se dobrou a Deus, mas no final ele falou, ainda vocês me abençoem. Eu vou até ler o versículo 32 aqui. Do capítulo 12, deixa eu achar aqui. Aqui ó. Levem também seus rebanhos e seu gado, como diziam. Vão embora e me abençoem. Olha só que cara de pau, né? Olha só que situação que Faraó fez as pessoas passarem. Toda essa opressão, mas no final falou, ainda pediu. Falou, me abençoa lá, meu. Me abençoa lá. E aí a gente chega no final aqui da leitura. Nós estamos no capítulo 13 de Êxodo, né? E aí o que Deus fala aqui? Ele fez toda essa... Ele promoveu todo esse rebuliço, né, com o povo de Israel, com o povo do Egito, com o faraó, com Moisés, com Arão, e falou, façam isso, 10 pragas, depois das 10 pragas ele ensinou como você consagrar a sua casa, ele te ensinou como você fazer uma reunião familiar, e aí o que ele faz? Ele, como a 10ª praga foi para matar os primogênitos, e eu tenho certeza que Deus não queria, né? Que Deus não se alegra disso, mas como ele é justo, se ele falou
que faria? Ele cumpre o que ele fala, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo? Ele fez tudo isso, e depois que o povo cumpriu, o povo de Israel cumpriu, ele pediu que os filhos fossem consagrados a Deus, os primogênitos. E aqui ele dá mais uma vez ele lembra do memorial da Páscoa, né? Lá no capítulo 3 do versículo 3 do capítulo 13 de Êxodo, ele relembra os passos da festa da Páscoa, né? Do memorial, né? E dos versículos 11 a 16, ele dá as instruções de como fazer um sinal nos primogênitos para que eles fossem consagrados a Deus, né? E aí mostra a saída do Egito, né? Começa a saída do povo lá nos versículos 17 até o finalzinho do capítulo, lá no 22, o povo começa a sair do Egito. Então, olha só que movimentação gigantesca que Deus fez para libertar um povo. E às vezes a gente ouve, né? Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, há algum impossível para Deus? Só que a gente não pensa na complexidade disso e no tamanho disso. Porque às vezes a gente acha que, não estou falando que isso é pequeno, tá? Mas Deus curar alguém de uma doença clinicamente incurável, a gente acha que é um milagrão, né? Mas qual que é a movimentação que Deus fez para isso acontecer? Pode ser que não, visualmente, aparentemente, Deus não fez nada, né? Não movimentou ninguém. Porque tem gente que é curada sem sequer fazer cirurgia, ou sem sequer fazer tratamento, ou sem sequer tomar um remédio. Mas olha só esse milagre que Deus fez aqui no Êxodo. Olha quanta gente envolvida, quanto tempo envolvido, quantas coisas, né? E aí a gente para por aqui hoje. O povo começa a sair do Egito. E aí, na semana que vem, a gente vai continuar essa história. E, mais uma vez, eu agradeço você que ficou até aqui. Você que está se permitindo ser transformado pela palavra. Você que está abrindo no seu coração espaço para arrependimento e espaço para transformação. Então, tenha isso em mente. Quando você quer ser transformado, você começa pelo arrependimento. Porque conhecendo os nossos pecados, se nós não nos arrependermos, não muda nada. E o nosso fim pode ser trágico. Como a gente vai ver no domingo que vem, o fim do faraó, o fim do seu exército e o que aconteceu com o povo do Egito. Então, para finalizar, como a gente começou com uma oração, vou terminar com uma oração também. Pai, te agradecemos por este momento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou aqui, Pai, e eu peço que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre cada um que está ouvindo, Pai, esse conteúdo, que não seja eu engrandecido aqui, mas o Senhor, Pai, e que essas pessoas que estão recebendo esse conhecimento sejam totalmente transformados pelo Senhor, Pai. Aumente o entendimento dessas pessoas, Pai, abra o seu intelecto para que elas possam ser transformadas pela Tua Palavra, Pai, transformadas pela Tua Palavra, Pai, que é eterna, que nós venhamos ter esse desejo brotando nos nossos corações todos os dias, Pai, de Te conhecer mais através da Tua Palavra, Pai. E os frutos que nascerão, Pai, disso aqui, o Senhor já sabe de todos, o Senhor já contou todos, Pai. Mas nós queremos que o Senhor revele a nós esses frutos através da caminhada, Pai, dessa jornada que nós estamos tendo de leitura, Pai, e que tudo seja feito em honra e glória ao Teu santo e divino nome, Pai. Nós agradecemos que o Senhor esteja em cada lar, que as pessoas venham perceber, Pai, o quão bom é Te conhecer, Pai. Essa é a minha oração hoje e eu agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um ótimo dia, que Deus abençoe o dia de vocês, que a leitura da palavra transforme a sua vida. E eu vou falar isso durante esse ano inteiro. Que essa leitura transforme a sua vida e que vocês estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que são da nossa comunidade, nos vemos daqui a pouco às 18 horas. E quem não é e está vendo esse vídeo, eu vou colocar o endereço na descrição do vídeo, né? Mas eu vou falar aqui agora. Nós estamos na Avenida Lagoa Mirim, número 171, Vila Rio Branco, Zona Leste, São Paulo,
O nome da nossa comunidade é Comunidade Cristã Boas Novas. E se você se sentiu tocado por esse vídeo, e se você ainda não conhece a Deus, fica esse convite. Você vai vir para a nossa igreja não para conhecer uma igreja, você vai vir para conhecer quem Deus é. E esse Deus é quem nós estamos buscando conhecer. Fiquem na paz e tenham um ótimo domingo.